Deus por essa noite, por estar mais uma vez aqui adorando seu santo nome. E Ele já está aqui presente desde o início do culto, desde que a primeira pessoa chegou. Ele já estava aqui presente no nosso meio. E agora Ele quer falar mais uma vez para nós. Ele quer falar mais uma vez conosco. Ele já falou através dos louvores. Foram bastante, que o nosso Deus é o único Deus que habita em meio aos louvores. Ele já falou e Ele quer falar novamente conosco. Mas eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa oportunidade. E também gostaria de agradecer a Deus pela vida da minha família que está presente aqui, da irmã Jaiane e da vida de todos que estão presentes aqui. Que Deus abençoe e guarde. Então, como já foi dito, Deus fale acerca mais uma vez no nosso coração. Então eu gostaria que os irmãos e as crianças abrissem as Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos fica no Velho ou no Novo Testamento? No Novo. Acertou, olha. Então, os irmãos que acharem, digam amém. Vamos ler Marcos, capítulo 4, do versículo 35 em diante. Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Aqui é um texto bem amplo, mas também é um texto muito interessante. Aqui fala acerca sobre uma tempestade que teve Jesus e seus discípulos, mas eu gostaria de destacar 3 pontos principais. Eu gostaria de destacar 3 pontos principais, 3 palavras-chave. Primeiro, uma ordem. Por exemplo, quando a sua mãe manda você vai tomar banho ou come toda a comida, uma ordem. Uma situação que estava acontecendo naquele momento. Eles estavam na chuva, o barco estava afundando. Uma ordem, uma situação e uma resposta. Então, primeiramente, se for destacando esses 3 pontos: uma ordem, uma situação e uma resposta. Lembre-se bem desses 3 pontos. Mas se formos observar, primeiramente, na primeira parte do versículo 35, cita: E naquele dia, sendo já tarde. Aqui é uma parte que passa muitas vezes desapercebida, mas é uma parte também muito interessante. Sendo naquele dia já tarde. Naquele dia, fala-se o autor, do Marcos, ele cita, enfatiza sendo já tarde. Talvez esteja em outras traduções também. Vamos analisar o contexto dessa história. Naquele dia, de acordo com a Bíblia, trata-se de um sábado. Naquele dia, Jesus estava na sinagoga, até que ele encontra um homem que tinha uma mão doente, uma mão mirrada, e ele vai lá e cura a sua mão. Ele cura a sua mão, e os sacerdotes, as pessoas estavam lá apenas para ver e incriminar ele, para ir e prestar conta diante do sinédrio, para ver se prendiam. Então, naquele mesmo dia, por causa que era um sábado, não podia fazer mal nem bem no sábado, não podia curar ou matar no sábado. E naquele mesmo dia também, Jesus pregou acerca do Evangelho. Jesus falou várias parábolas que são citadas na Bíblia junto com seus discípulos,
acerca da parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda, falou acerca de tudo isso. Por isso que nesse texto, Marcos cita, sendo já tarde. Agora que chega a parte interessante. Vamos analisar esse texto. Primeiro versículo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Aqui, chegamos na primeira palavra-chave. Uma ordem. Aqui trata-se de uma parte muito interessante. Nesse ponto, Jesus disse assim, vamos passar para outra margem do Mar da Galileia, onde eles estavam. Vamos passar para o outro lado. Aqui é uma parte muito interessante porque ele não deixa uma dúvida. Ele não deixa uma incerteza. Ele dá uma ordem, apenas uma ordem. Passemos para outra margem. Ele diz assim, ele disse assim, será que o tempo tá bom para passar para outra margem, hein? O tempo tá bom? Não, acho que vai chover. Rapaz, se vai chover, então é melhor não passar não. Não, o tempo tá bom, vamos passar para outra margem. Ele só disse assim, passemos para outra margem. Ele não precisa analisar se o tempo estava bom, se o tempo não estava. Ele não deixou uma incerteza ou uma insegurança. Ele só disse, vamos passar para outra margem. Então, nesse momento, se nós formos trazer para os dias de hoje, trata-se de uma parte muito importante. Jesus, ele diz assim para nós, vamos seguir um propósito, vamos seguir um ministério, vamos para a casa do Senhor, vamos evangelizar. Jesus não diz assim, será que o tempo está bom? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que as pessoas vão realmente se convencer se você evangelizar? Não, ele diz, vamos. Ele não diz assim, vai ser fácil. Não, vai ser difícil. Mas vem, ele diz assim, vamos evangelizar. Ele diz assim, vem ter um propósito comigo. Porque nesse texto aqui nós temos uma tempestade. Mas no começo Jesus disse, passemos para outra margem. Jesus, Todo-Poderoso, ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele deu apenas uma ordem. Vamos, assim mesmo é conosco hoje. Ele queria apenas mostrar que quando ele chama nós para termos um propósito, ele não disse vai ser fácil. Ele não disse vai ser difícil. Ele só disse que é para nós seguirmos ele, para nós evangelizarmos, para nós pregarmos da sua palavra, para nós louvarmos. Ele dá apenas uma ordem para nós seguirmos. Então, continuando aqui, ele diz, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aqui, se nós formos analisar, nós já vimos uma ordem. A ordem, o primeiro ponto que Jesus deu, a ordem. Passemos para outra margem. Vamos. Então, aqui nós chegamos no segundo ponto, que também é um ponto que não deixa de ser importante ou interessante. Aqui fala acerca de uma tempestade. Estando eles no barco, imaginem, os discípulos do barco, começa uma tempestade enorme, vento para cá, vento para lá, começavam os raios do céu, as ondas subiam, cobrindo o barco quase naufragando, quase afundando, o discípulo com medo de morrer. Qualquer um de nós ficaria assim, eu pelo menos ficaria assim. Então o barco quase afundando. Na hora, eles estavam lá numa situação desesperadora. Eles só não se lembraram de uma coisa: quem deu a ordem, quem estava com eles no barco. Jesus disse, passemos para outra margem. Eles foram para outra margem. Eles estavam no meio do mar. Quando aconteceu, teve uma tempestade, o barco naufragando, eles tentando jogar barril para fora do barco, imaginou isso. Ele então, para o barco, ver se o barco não afundava, se mantinha o barco estável. Mas eles esqueceram quem deu a ordem para passar para o outro lado. Quem deu a ordem para eles seguirem naquilo. Se nós formos ver isso nos dias de hoje, assim também é nós. Deus, ele nos chama para ter um propósito com ele, para evangelizar. Mas como já dito, não é fácil. Porque o caminho para o céu é estreito. O do mundo com seus prazeres é largo, é fácil de se passar. Mas para o céu é estreito. Vamos ter tempestades durante a vida. Vamos ter tempestades durante o caminho. Vamos ter luta. Vamos ter provações. Independente do tamanho.
Mas temos que nos lembrar quem deu a ordem, quem nos chamou para vir nesse propósito, que foi Jesus, foi Deus, o nosso Salvador. E Ele que deu a ordem para eles passarem por outro mar, e assim estavam os discípulos. Eles estavam nervosos, estavam apreensiosos, estavam com muito medo. Assim nós também ficamos com medo, ficamos com medo de dar errado, ficamos com medo de não dar certo, ficamos com medo pensando assim, cara, tá tudo dando errado, o que vai acontecer aqui? Nós não lembramos que foi Deus que nos chamou para esse propósito. Se continuarmos no texto, e vamos dizer assim, ó. E levantou-se um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não importa que pereçamos? Aqui está uma parte também que é muito, que se a gente for prestar atenção, também é muito importante como todas as outras. Aqui diz assim, ó, os discípulos com muito medo, como já citado, eles chegam para Jesus, que estava dormindo tranquilamente na popa. Ele estava dormindo, enquanto ele diz assim, ó, Mestre, não te importa que pereçamos? Ele acordando Jesus, para ver se ele ajudava naquela tempestade. Eles lembraram que Jesus estava ali com eles. Mas é aí que está. Na nossa vida também é assim. Jesus, ele não estava, ele sabia de tudo que estava acontecendo ali. Jesus, ele estava dormindo, mas ele era 100% homem, 100% Deus. O que estava cansado era o seu corpo físico, mas a sua alma, ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. Ele sabia que estava tendo uma tempestade, ele sabia como os discípulos estavam, porque ele é Deus. Ele sabia tudo o que estava acontecendo ali. Como já foi dito, durante o dia, ele já tinha pregado para multidões, ele já tinha andado por muitos e muitos lugares, ele já tinha curado, ou seja, ele já estava cansado, seu corpo físico, seu corpo humano, mas ele sabia, ele estava cuidando dos discípulos, ele estava olhando para eles, mesmo os discípulos com medo. Assim mesmo somos nós. Nós, durante as tempestades da vida, durante as provações, nós temos medo, mas nós devemos lembrar que Jesus está conosco no barco. Muitas vezes a gente ora e pensa assim, Jesus não está mais nem aí para mim, porque tudo isso está acontecendo comigo. Jesus, ele não me ouve? Será que ele não me escuta? Mas ele não, ele está ali. Ele está sempre olhando, ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele está cuidando de você, ele está cuidando dos detalhes. Está tudo no plano dele. Ele está ali te ajudando, mesmo que não pareça, te protegendo, te abençoando. Ele sempre está ali, cuidando de você. Porque ele é Deus. Mesmo nas vezes que a gente acha que ele não está nem aí para nós, porque isso está acontecendo, porque essas provações, mas Deus está ali do lado, ele está vendo, ele só está te provando. Como citaram no hino, essa prova só está te amadurecendo. Ou seja, está só te ajudando. Ali ele está ao seu lado, ele está vendo tudo. Ele só está te provando, ele está provando a sua fé. Ou seja, não devemos nos preocupar, porque Jesus